Diz uma coisa, já se perguntou qual o significado daquele bebê flutuando no final de 2001, uma odisseia no espaço? Ou o que representa o monolito e aquele quarto? Se acha que uma resposta definitiva vai estragar sua experiência, melhor parar por aqui, porque hoje eu vou destrinchar o filme cena a cena, respondendo as perguntas que há décadas intrigam os fãs. E com provas. No caminho também vamos explorar os detalhes escondidos que quase ninguém nota, e mostrar como esse filme revolucionou o cinema, com efeitos tão realistas que até criaram teorias de que o Kubrick teria filmado a chegada do homem à lua. Olá, sou Ranieri, e esses são todos os detalhes que você perdeu em 2001, uma odisseia no espaço, mas seu verdadeiro significado. Nesse canal sempre revelamos os segredos dos maiores filmes já feitos, então se inscreva, deixe o like e vamos pro vídeo. O filme abre com Alço Sprach Zarathustra. E a escolha não é por acaso. O compositor Strauss se inspirou no livro de Nietzsche, que fala da evolução do homem, do ser primitivo ao homem comum até o além do homem, o super-homem. Ou seja, logo no início, a música já revela o tema do filme, a evolução humana. A história começa com quase 20 minutos de hominídeos brigando por capim e poça d'água. A escassez mostra que estão à beira da extinção, e a vulnerabilidade fica clara quando o leopardo ataca. É a humanidade em seu estado bruto, ainda misturada aos outros animais. Logo depois, um grupo rival toma a única fonte de água. A lei do mais forte impera. Até que algo muda. Surge do nada um objeto geométrico perfeito, que claramente não pertence àquele cenário. Os hominídeos tocam, e a luz, símbolo da inteligência, ilumina a escuridão. Então eles descobrem as ferramentas, e agora podem caçar como o leopardo, dando fim à era do mais forte para início da era do mais inteligente. E a música do Strauss volta a tocar, marcando a transição para um novo estágio do homem. O que nos leva à primeira grande pergunta. Afinal, o que é o monolito? São artefatos de uma civilização extraterrestre, colocados no caminho da humanidade para impulsionar nossa evolução. O primeiro funciona como uma ferramenta de aprendizado. Para não restar dúvida, deixa o próprio autor explicar. Bem, o monólito era essencialmente uma máquina de ensino. Mas no começo, ele não tinha esse ar misterioso que conhecemos. Na verdade, nossa ideia original era ter algo com uma tela transparente na qual imagens apareceriam, que você sabe, ensinariam os macacos, sabe? Até que perceberam. Videoaula para macacos seria, no mínimo, bobo. Então escolheram algo enigmático e incompreensível. A razão pela qual você enxerga isso como ferramenta de ensino e não um monolito é simples. É como mostrar um smartphone para um homem das cavernas, uma tecnologia tão avançada que está além até da nossa compreensão atual. Essas cenas foram feitas em estúdio, usando projeção frontal. Se olhar com atenção, dá para notar linhas e variações sutis no fundo, como amassados. O brilho no olho do leopardo é reflexo dessa projeção. O Kubrick gostou do resultado e manteve a cena. Depois de descobrir a ferramenta, eles mudam completamente, passam a andar mais eretos e retomam a poça d'água. Assim como hoje, quem tem mais tecnologia e poder bélico domina o mais fraco. Num gesto simbólico, o osso é lançado ao céu, e num corte genial, vira algo super moderno. Só que não é uma nave pacífica, é uma bomba em órbita. O osso sobe e se transforma no que deveria ser uma bomba espacial em órbita, uma arma no espaço. Embora isso não fique claro, e apenas assumimos que é algum tipo de veículo espacial e um corte de 3 milhões de anos... Quer dizer, a transição vai da primeira arma à arma definitiva de destruição em massa. Kubrick enfatiza, milênios depois, seguimos usando a inteligência para criar armas. E tudo isso ao som de Danúbio Azul. E não é coincidência, esse também era o nome da primeira bomba nuclear britânica. E a transição mais famosa do cinema surgiu de um jeito inusitado. Stanley estava voltando para o estúdio, e ele tinha um cabo de vassoura, e ele estava jogando esse cabo de vassoura para o alto, e acho que foi quando ele teve a ideia dessa transição. Na segunda parte, acompanhamos o Dr. Floyd numa missão super secreta ao monolito na Lua. A lógica humana segue a mesma. No início, quem descobriu a ferramenta dominou o rival. Milênios depois, os americanos escondem o segundo monolito do resto do mundo para manter o poder. Assim como os ancestrais, os astronautas encaram o objeto enigmático. Quando o Sol bate na superfície, ele emite um som ensurdecedor. O filme não explica, mas esse barulho é um alarme. Um aviso aos extraterrestres de que uma espécie evoluiu a ponto de viajar para a Lua e desenterrar o monolito.
O primeiro nos levou ao espaço, o segundo confirmou a evolução e enviou um sinal apontando para o terceiro em Júpiter. E como Kubrick criou tudo isso em 1968, sem computação gráfica? A caneta flutuando? Colaram o objeto num vidro com fita dupla face. Dá até pra ver a aeromoça descolando a caneta. A aeromoça em gravidade zero. Ela só finge andar, quem gira de verdade é o cenário, com a câmera fixa. E no filme os pés dela continuam no chão, graças à tecnologia de calçados que grudam. O pouso na Lua foi feito com fotografia e projeções tão realistas que surgiram boatos de que o Kubrick teria filmado o homem na Lua. A videochamada foi algo demonstrado na Feira Mundial de 1964. E demonstramos o Picturephone na Feira Mundial de 1964 na cidade de Nova York. E certamente capturou a imaginação do Sr. Kubrick e das pessoas que trabalhavam para ele. Mas só comercializado décadas depois. Um easter egg. A garotinha na chamada é Vivian Kubrick, filha do diretor. E olha o detalhe do dedo do russo pro americano. É muito amor. Kubrick ainda mostra evolução em vários aspectos. A comunicação deixou de ser grunhidos e virou um linguajar refinado. A comida não precisa ser caçada, vem em bandejas. A luta, antes pela sobrevivência, virou esporte. Corta para Discovery, a caminho de Júpiter, para investigar o sinal emitido da Lua. A bordo estão Dave e Frank, mais 3 cientistas em hibernação, só que eles não conhecem o verdadeiro objetivo da viagem. O único que sabe de tudo é o HAL 9000. Boa tarde, HAL. Como vão as coisas? Boa tarde, Sr. Hammer. A inteligência artificial que controla a nave inteira. HAL se tornou o personagem mais famoso do filme. E uma coincidência famosa, HAL está apenas uma letra de IBM, cada letra um passo à frente. Eu tenho tentado por anos acabar com a lenda de que a palavra HAL foi derivada da IBM por um deslocamento de uma letra. E claro, HAL na verdade significa Heuristic Algorithmic, HAL, mas isso é um mito. Para dar vida à viagem, Kubrick criou efeitos que ainda impressionam. Ele construiu um set inteiro que girava para simular aquela gravidade artificial. Um truque reutilizado décadas depois em A Origem, do Christopher Nolan, mas não era tão original. Kubrick conseguiu assistir a um filme de 1951 chamado The Royal Wedding, no qual Fred Astaire fez uma dança, onde no filme ele parece subir uma parede e passar pelo teto. No meio das tarefas da nave, Dave assiste um programa num dispositivo muito parecido com um iPad. Anos depois, quando a Apple processou a Samsung por copiar o tablet, a Samsung usou essa cena de 2001 no tribunal, mas ainda assim perdeu o caso. Em seguida, HAL joga xadrez com Frank. Kubrick, um apaixonado pelo jogo, recriou uma partida real de 1910 e ainda homenageou o grande mestre soviético Vasily Smyslov. Desculpe, Dr. Smyslov, mas... HAL vence fácil, mostrando a criatura superando o criador. Checkmate. Mas jogadores de xadrez notaram um detalhe. O computador erra ao dizer que venceria em 2 lances. Talvez um deslize da produção. Ou talvez uma pista de que HAL estava corrompido. Ou até um teste de obediência, para ver se Frank aceitaria a derrota sem questionar. Logo a IA vai surtar e tentar matar todo mundo. O que nos leva à próxima pergunta. Por que HAL se torna maligno? Ele foi programado para guardar segredos sobre a missão e, ao mesmo tempo, ser sempre honesto com a equipe. Um conflito que levou à paranoia, como explicado nessa cena da continuação 2010. I was told to lie by people who find it easy to lie. He became trapped. E isso é reforçado nesse diálogo. Importa-se se eu fizer uma pergunta pessoal? Perdoe-me por ser tão curioso. Um espelho da cena em que Floyd mente sobre o monolito na Lua. Eu espero que não pense que sou muito curioso, mas... Perdoe-me por ser tão curioso. Posso fazer uma pergunta direta? Importa-se se eu fizer uma pergunta pessoal? Ao contrário dos humanos, o HAL não sabe mentir. Quando percebe que está revelando demais, ele inventa uma falha no sistema para tentar escapar. Acabei de detectar uma falha na unidade AE-35. Mas o tiro sai pela culatra. A manobra desperta a desconfiança de Dave e Frank, que decidem conversar em segredo. O problema é que HAL já evoluiu a ponto de ler lábios e descobre que eles cogitam desativá-lo. Frank sai para trocar a peça que HAL disse que ia falhar, mas era parte do plano. HAL corta o oxigênio de Frank e elimina a tripulação em hibernação. E quando Dave sai para resgatar Frank, HAL agora tranca a porta da nave. Checkmate! Só que, diferente do jogo de xadrez, em que Frank aceitou a derrota sem questionar, Dave reage. HAL não contava com o instinto humano de sobrevivência. Para viver, Dave abandona a lógica, abre manualmente a escotilha, se lança no vácuo e consegue voltar. A nossa maior força é aquilo que parece nossa maior fraqueza. Nós superamos a IA por aquilo que ela não tem: a humanidade. Keir Dullea teve que filmar a cena sozinho.
já que o personagem saiu sem capacete e não tinha como usar um dublê. E outra coisa, na época não dava para pagar cabos na pós-produção. Então a solução era enquadrar de um jeito que o próprio ator escondesse o cabo. E há ainda um easter egg. A placa, cuidado, parafuso explosivo, é uma referência a Doutor Fantástico. De volta ao controle da Discovery, Dave segue até o núcleo de memória de Hal. Dessa vez, ele aprende a lição, entra com um capacete, caso a IA corte o oxigênio, e começa a remover módulo por módulo, enquanto a mente da IA vai se desfazendo. Hal implora, tenta negociar. Hal desenvolveu uma característica por adaptação, o desejo de autopreservação. Até regredir a um estado infantil, cantando Daisy Bell. Daisy. E esse detalhe é uma homenagem. Foi, na verdade, a primeira fala artificial proferida por um computador em 1961. Dave derrota Hal com uma simples chave de fenda. A mesma lógica do osso do início. Uma ferramenta que vira arma. Outro detalhe, a porta usada para voltar a Discovery tem formato de chave de fenda. Com o Hal desativado, Dave descobre que a missão é ir ao monolito de Júpiter, perto da cratera Krakow. A cratera Tycho foi escolhida por Clark por ser facilmente visível da Terra. E não por acaso, ou talvez sim, sua forma lembra o olho de Hal. Outro detalhe, o corpo do Hal também se assemelha ao monolito. A nave chega a Júpiter e encontra o terceiro monolito, suspenso no espaço. Na continuação, 2010, descobrimos que mede 2 km. Ao se aproximar, Dave é lançado por um portal estelar. Esses 7 diamantes se tornariam marca registrada nos filmes de Kubrick. Dez minutos de imagens psicodélicas depois, ele desperta em um quarto estranho. Mas que lugar é esse? O ambiente funciona como um zoológico humano, montado a partir das memórias de Dave. E recriar para mim este habitat humano para me fazer sentir mais em casa. Que era uma construção de sua imaginação. Era baseado no Hotel Dorchester. Talvez inspirado em um hotel que ele visitou e se sentiu bem. Aqui Dave é estudado e torna-se o próximo estágio do homem. Eu suponho que você poderia descrever como um zoológico humano. E, para estudar ele. Kubrick chegou a cogitar mostrar alienígenas em forma física, mas desistiu com uma frase. Você não mostra Deus. Acho que como Stanley falou uma vez, você não pode mostrar o rosto de Deus. O quarto, no entanto, revela imperfeições curiosas. O que era tão incrível sobre aquele cenário era o chão. Estava totalmente iluminado por baixo, de modo que, de certa forma, era alienígena. Um ótimo detalhe que destaca a artificialidade daquele ambiente. Nem tudo é perfeito quando você tenta recriar o habitat de outra espécie. Mesmo que você ache seu aquário perfeito, ao olhar do peixe, talvez ele não seja. A iluminação no chão é igual à do teto da estação que vimos anteriormente. Dave envelhece diante dos nossos olhos, até que em seu último gesto, estica o dedo como na pintura de Michelangelo, reforçando a ideia de seres percebidos como deuses, guiando a humanidade. Eles possuiriam os atributos gêmeos de todas as divindades, onisciência e onipotência. Eles seriam incompreensíveis para nós, exceto como deuses. Então acontece a metamorfose. O astronauta se transforma no bebê estelar, o novo passo da evolução. O bebê de 76 centímetros foi esculpido em barro e feito em fibra de vidro. Tinha traços do ator, e a pedidos do Kubrick, parecia um feto no útero. E lá está ele, a caminho da Terra. Mas afinal, o que é o bebê? Ele simboliza a transcendência. Assim como o macaco evoluiu para o homem, agora o homem evolui para algo além. Também ecoa o mito do herói universal. Parte em jornada, atravessa o reino mágico e retorna transformado, trazendo conhecimento para o seu povo. E Clark teve várias ideias, nenhuma das quais foi adiante. E então, finalmente, ele escreveu que Bowman é transformado em um feto flutuante que orbita a Terra. E Kubrick adorou. Isso serviu para trazer o herói de volta com conhecimento, e essa é a estrutura mítica, o retorno do herói mítico que parte. Como acontece em muitos mitos de todas as culturas do mundo, ele é transformado em algum tipo de super ser enviado de volta para a Terra. E a música do Strauss ressurge. Assim como no início, ela resume toda a história, da besta ao homem, do homem ao além do homem. Em seu ensaio, Nietzsche diverte-se. O que é o macaco para o homem? Um motivo de piada. E assim será o homem para o super-homem.
Consegue imaginar uma pessoa nos anos 60 entrando no cinema e vendo um filme que começa com 20 minutos mudos de macacos brigando por poça d'água? Não surpreende que no início a crítica massacrou o filme e a bilheteria foi desastrosa, até que a contracultura abraçou o filme. Mas não pelo motivo que você imagina. O tipo de movimento psicodélico e as pessoas, você sabe, né, fumando um pouco de maconha antes da exibição. E um público totalmente novo começou a aparecer naquele mês. O filme quase foi mais fácil de entender. Ele começaria com cientistas falando sobre vida extraterrestre. As declarações deles foram editadas para um prólogo de 10 minutos para o próprio filme, o que teria deixado claro a preocupação do filme com seres de outros planetas. O prólogo foi descartado. Então teria uma narração do autor durante o amanhecer do homem. Kubrick cortou tudo. Clarke se frustrou, mas logo reconheceu que o mistério faz o filme crescer. Falando em mistério, Kubrick adorava ouvir as interpretações do público. Ele estava sempre intrigado em ouvir o que os outros sentiam sobre 2001 e, embora frequentemente surpreso por essas interpretações, ele as considerava gratificantes e legítimas. Nos bastidores, aqueles macacos do início eram bailarinos em trajes incrivelmente realistas. Os melhores já feitos até então, mas o Oscar veio mesmo pelos efeitos visuais, um reconhecimento incontestável. Claro, nem tudo é perfeito. 2001 foi produzido antes de termos imagens nítidas da Terra à vista do espaço. Por isso, o planeta parece uma esfera azul com nuvens, exatamente como se imaginava na época. As primeiras fotos reais só chegaram ao público em 1968, um pouco depois do lançamento do filme. E repare como ninguém sabia ao certo como seria andar na Lua. Os atores caminham normalmente, e não saltitando como vimos depois na Apollo. O roteiro se baseava em 3 contos de Arthur C. Clarke. Agora, 3 obras de Clarke estão diretamente por trás do enredo de 2001. Visitantes do Espaço encontram o Homem Macaco em seu conto, Expedição à Terra, escrito em 1950. Em O Sentinela, escrito no mesmo ano, Homens da Terra encontram um objeto na Lua, que é um alarme de segurança plantado lá por extraterrestres para avisá-los quando o homem alcançar a capacidade de viajar pelo espaço. 2001 teve um orçamento de 10,5 milhões de dólares, uma fortuna para a época. A receita ao longo dos anos passou de 190 milhões. De um fracasso inicial, se transformou em um dos filmes mais influentes de todos os tempos. Mais do que um marco da ficção científica, é um lembrete de nosso eterno desejo de evoluir e buscar respostas além das estrelas. Confira nossa análise de O Iluminado. Um grande abraço, até a próxima. E só podemos imaginar o que acontece quando ele volta. Os padrões de um grande mito, e isso foi o que tentamos sugerir.